Se você cuida ou convive com uma criança e está preocupado com o desenvolvimento dela, é provável que você já tenha ouvido falar sobre os marcos do desenvolvimento e talvez por isso tenha chegado nesse vídeo. Mas você sabe me dizer o que são os marcos do desenvolvimento? Como avaliar se uma criança alcançou esses marcos dentro da idade esperada? E se ela não alcançou, aonde buscar ajuda? Se você me acompanhar nesse vídeo, eu vou te ajudar a responder essas perguntas. Os marcos do desenvolvimento são habilidades ou comportamentos que são adquiridos no período do desenvolvimento em uma determinada faixa etária. Não entendeu? Vou trazer um exemplo aqui. É esperado que uma criança consiga sentar sem apoio em uma determinada faixa etária. Algumas crianças alcançam isso com 7 meses, outras com 8, e é esperado que elas alcancem isso até aproximadamente 9 meses. Quando eu digo sentar sem apoio, eu quero que vocês entendam que é colocar uma criança sobre uma superfície plana, no qual ela vai permanecer sentado sem precisar se apoiar com os braços. Como eu disse, existe variação na idade em que as crianças alcançam as habilidades. Isso demonstra o quão complexo e dinâmico é o desenvolvimento infantil. E aí começam-se as dúvidas. Como é que eu vou saber com que idade é esperado que cada criança adquira cada comportamento? E buscando esclarecer essas dúvidas e estabelecer referências, existem os marcos do desenvolvimento. Eles descrevem esses comportamentos observáveis e descrevem em que faixa etária é esperado que a criança consiga realizá-los. Tá bom, mas o que acontece se a criança não consegue desenvolver aquela habilidade dentro da idade esperada? Bom, isso seria um sinal de alerta. Então, voltando ao exemplo, caso uma criança já passou dos 9 meses e ela ainda não desenvolveu a capacidade de permanecer sentada sem apoio, isso já é um sinal de alerta. Deve-se avaliar também quanto tempo se passou daquela faixa etária que seria esperada para uma habilidade. Então, se uma criança tem 10 meses e ainda não consegue sentar sem apoio, isso quer dizer que ela está 1 mês atrasada em relação ao que seria esperado. Agora, se a criança tem 1 ano e meio, 18 meses, e ainda não realizou a habilidade de sentar sem apoio, quer dizer que ela está 9 meses além do esperado, ou seja, é um tempo muito maior, bem mais significativo, que gera mais preocupação. Mas em todo caso, quando a criança não está atingindo os marcos do desenvolvimento dentro do que era esperado, nós devemos buscar uma avaliação, entender o que é que está acontecendo. Esses sinais de alerta podem inclusive ser o primeiro passo para um diagnóstico. E agora provavelmente você quer saber, mas eu posso avaliar em casa esses marcos do desenvolvimento? Tem algo que eu possa fazer? E a boa resposta é que sim, tem. Existe um documento chamado a Caderneta da Criança. Esse é um documento produzido pelo SUS que é entregue aos pais e cuidadores, geralmente já na maternidade. Esse documento acompanha a vida da criança até os 9 anos de idade e ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é para uso dos pais e traz algumas instruções, orientações. E a segunda parte é para uso dos profissionais. Nessa segunda parte existe uma tabela que indica alguns dos principais marcos do desenvolvimento e também tem pequenas instruções, tem um pequeno algoritmo ali de como entender, de como ler e avaliar o desenvolvimento da criança baseado nesses marcos que são trazidos ali. Eu preciso deixar claro nesse vídeo que essa tabela não substitui de maneira alguma uma avaliação profissional. Portanto, se você suspeita ou até percebeu que o seu filho está com algum atraso, busque um profissional que vai saber avaliar com propriedade, com instrumentos adequados e com a experiência que é necessária no desenvolvimento infantil.
E chegamos ao último ponto, talvez até o mais importante. Como buscar ajuda? Onde buscar ajuda? Eu vou separar essa explicação em duas partes. Eu vou falar primeiro sobre o Serviço Público de Saúde, né, o SUS, e depois eu vou falar sobre como fazer isso no sistema privado, né? Então buscar um profissional particular. No Sistema Único de Saúde, você vai encontrar ajuda inicialmente na UBS, uma Unidade Básica de Saúde, que a gente chama corriqueiramente do postinho, do ESF. Então é aquela unidade do SUS que está ali no seu bairro, onde você também pode vacinar, onde você pode fazer consultas médicas. Nesse lugar, você vai marcar uma consulta e vai explicar a situação, que você está preocupado com o desenvolvimento do seu filho, e eles vão saber te encaminhar para os profissionais da rede pública. Uma outra opção é você buscar um serviço particular. Nesse caso, se você ainda não tem nenhuma experiência, não passou por nenhum profissional, não tem noção do que está acontecendo com o seu filho ou com a sua criança que você cuida, eu acredito que você deveria procurar inicialmente um médico pediatra com uma boa experiência, né, no desenvolvimento infantil, porque ele vai conseguir ter um olhar mais global, mais geral e talvez identificar ou eliminar causas genéticas, médicas, neurológicas, que outros profissionais não conseguiriam por ser mais específicos. Além disso, o médico, se perceber que tem algo que foge à área dele, ele pode indicar o profissional adequado para avaliar, né, como um fonoaudiólogo, como um neuropsicólogo, enfim, outro profissional mais específico. Se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que esse conteúdo seja relevante, que te traga algo e que te ajude a entender melhor o desenvolvimento infantil. Se for esse o caso, eu peço para você curtir, se inscrever e deixe algum comentário sobre algum conteúdo que você gostaria de ver ou sobre alguma dúvida que você tem que talvez eu possa te ajudar.